Boa noite, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um grande assunto que para muitos é um bicho de sete cabeças, né? Que é uma lei e que vamos falar um pouquinho mais sobre prospecção. Sejam bem-vindos, vão entrando, fiquem à vontade. Deixa eu chamar aqui a excelentíssima Camila, só um minutinho. Sejam bem-vindos, vão entrando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma grande fórmula que, por incrível que pareça, não é secreta, que uma parte essencial dessa fórmula é a prospecção. Seja bem-vindo, amor. Oi, oi, meu amor. Boa noite a todos que estão aqui conosco hoje, nessa segunda-feira, começando a semana já com um assunto excelente. Vamos tratar de um dos pontos que é ponto-chave para nós encontrarmos sucesso no nosso escritório de representação. Sem isso, a gente não consegue levantar voo, pessoal. Nós precisamos, assim, ó, é essencial, tá? Então, bora que hoje o assunto, ó, vai pegar fogo. É isso aí. Vão se chegando, sejam bem-vindos. Hoje tem bastante gente que já vem nos nossos papos, mas também tem bastante gente nova aqui. Então, fiquem à vontade. Realmente é um imenso prazer. Como eu gosto de falar sempre, esses papos para nós são momentos, são praticamente uma hora e pouquinho que realmente a gente prepara, a gente passa para vocês com todo o carinho e é muito bom a gente estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar com vocês a respeito de prospecção, que, pô, por mais que eu fale com a galera, às vezes parece um bicho de sete cabeças para muitos. Fazer a prospecção, que para mim é a parte fundamental para o sucesso individualmente nas vendas, do escritório de representação. E realmente hoje a gente vai falar sobre uma fórmula, né? Quando a gente fala de fórmula, é muito bom a gente levar em consideração que não tem erro. É a gente fazer aquilo, colocar em prática, vai ter o resultado, que a maior parte das vezes é positivo, né? Mas precisamos aplicar, precisamos, né, colocar ali toda a nossa energia, que não tem erro. Não tem erro, galera, se a gente aplicar isso aí. Fiquem aí que vocês vão gostar bastante. Eu queria conversar aqui com vocês contando uma história, tá? Que eu coloquei como título dessa história, né, o processo do representante bomba relógio. Por que bomba relógio? Não é aquele cara que vai estourar de sucesso, mas é aquele cara que está cronometrado para explodir, para ir aos ares. Aquele representante que está com as horas marcadas para declinar nas vendas. Tá? Esse representante, ele começou. Vamos dar o nome para esse representante de Matheus. Né? Não sei se tem algum Matheus aqui, mas não estou falando de você, não. Tá? O Matheus, ele começou, né, como representante, pegou uma pasta e começou super animado. O Matheus está animadaço, está lá, se preparou tudo, comprou o computador novo, o cara começou animadaço. Tá com o telefone perfeito, tá ali, ó, ligando todo dia, super animado. Todo dia ele senta, 8 horas da manhã, sem erro, 7h30 ele está se preparando, olha, 8 horas ele está ali, começando a fazer prospecção. O dia inteiro, né? Porque ele está animado, está iniciando. Né? Alguém lembra aqui o início lá, como é que foi seu início no escritório de representação, né? Com a sua primeira representada? Então, o Matheus, ele estava ali felizão, ligava todo dia, focado, anotava tudo, acompanhamento, atrás de acompanhamento. Porém, o Matheus, ele começou a dar certo, por incrível que pareça, galera. Ele começou a se dar conta da fórmula, né? Então, ele começou a aplicar a fórmula, né, da prospecção, começou a dar retorno. Ele começou a fazer prospecção, começou aquele ciclo de propostas chegarem, mais proposta, e o Matheus não largava de mão a prospecção. Ele começava a plantar e já começou a colher, né? Por incrível que pareça, a prospecção é a curto prazo o resultado. O Matheus, porém, ele começou a ficar sobrecarregado. Ele começou a receber um monte de proposta diariamente. E o Matheus, ele começou a pensar, né? Aquele carinha lá no lado direito dele, assim, ó, tem isso, da esquerda e da direita. O carinha do mal começou a pitar no ouvido dele. Matheus, tu tá ficando muito atarefado. Quem sabe tu diminui o teu tempo aí na prospecção? Ou melhor, Matheus, faz o seguinte, ó, hoje não faz prospecção, porque tu tá tranquilo, né, de proposta. E o Matheus deu ouvidinho, né, para esse carinha do mal no ladinho dele, né? O Matheus começou a largar um dia sem fazer prospecção e na cabeça dele tava, não, tá tranquilo, tem um monte de proposta agora. Ele olhava o funil de vendas dele lá, pô, tem um monte de proposta. Como qualquer funil,
o topo dele estava cheio, porque ele trabalhou incansavelmente por no mínimo uns 30 dias só fazendo prospecção e sem arredar o pé da prospecção, né? Porém, o Matheus começou a declinar nas suas vendas. Por quê? Ele começou a parar, né, de fazer proposta. Mas o Matheus estava ali tranquilo, porque, não, eu tenho a proposta do seu Eliseu, eu tenho a proposta da Maria que eu vou fechar, é certo? Tá tranquilo. Eu tenho a proposta lá, ó, do outro lado, lá daquele cliente que falou que vai fechar comigo, mas não está fechado ainda, mas está tranquilo. E o Matheus continua não fazendo prospecção, porque para ele, mais uma vez, está tranquilo, né? E o Matheus, ele começa a degringolar, começa a se desesperar. E ele não volta na fórmula dele que começou lá atrás, no início dele, que é fazer a prospecção. E ele começa, eu preciso fechar pedido. Então o Matheus começa a só focar nas propostas dele. E o funil de venda dele tá o quê? Tá esvaziando, tá esvaziando. Então toda a galera que estava em cima do processo dele lá, do funil de vendas, já estava lá embaixo. Porque ele esqueceu de agregar e esqueceu de alimentar e plantar o topo do funil dele. Então, galera, muitas vezes nós nos deparamos com a tranquilidade do Matheus, que está tranquilo. Eu vejo muitos representantes iniciando a profissão como representante comercial e começam focado, começam de uma forma constante, começam a ter resultado, começam a ter um monte de proposta, começam a agregar a carteira de cliente dele e acaba largando a prospecção. E acaba acontecendo o quê? Acaba realmente ficando escasso o funil de venda dele, de cada processo dele. Tá? Então, galera, vou começar esse papo de representante alertando que a gente tem que tomar cuidado com a bomba relógio, que muitas vezes está do nosso lado e a gente abraça essa bomba relógio igual o Matheus. E ó, tá cronometrado o tempo da explosão e nossa representação ir para os ares. E muitas vezes a gente não se dá conta, porque a gente chega num tempo e num tal desespero que a gente fica cego. Já passaram por isso, galera? Vocês já ficaram cegos de tantos problemas e de tal desespero, tamanho desespero que está o funil de vendas de vocês vazio, que vocês não conseguiam enxergar o que estava acontecendo, né? Então, vamos começar esse papo de representante com a história do Matheus. E a gente vai falar um pouquinho mais, né, a respeito de prospecção. E de todo o processo. Eu quero recuar, eu quero mostrar para vocês, eu e a Camila, nós vamos mostrar para vocês e ter a visão do quanto é importante fazer prospecção, né? E eu quero começar, realmente, só salientar um ponto aqui, uma frase que eu li hoje, do Fábio Medici Lorenzetti. Ele falou assim: os resultados são inevitáveis quando os esforços são constantes. Constância, né, meu amor? É muito importante. Constância, sem dúvida. Uma das coisas que eu lembro, assim, lá do início da nossa representação foi literalmente a gente sentar e prospectar, né? O Iago começou esse trabalho da nossa representação prospectando, ou seja, plantando, né? Para que um dia a gente pudesse colher. Os frutos vieram, né? Nós tivemos assim muitos frutos dessas prospecções. Porém, é como o Iago contou da história, né? Muitas vezes a gente fica contando com uma única árvore para nos dar os frutos que a gente precisa. Só que ela tem um processo, ela tem um tempo. Às vezes essa planta morre, ou seja, um cliente, às vezes fica inadimplente, ele não pode mais comprar com você, ou ele encontrou um outro representante que está vendendo um produto melhor ou mais barato, ou ele está atendendo melhor porque tu acabou esquecendo um pouco dele, porque tu estava preocupado com as tuas outras propostas. Então, assim, essa fonte, ela pode vir a secar um dia, né? Então, por isso que a gente nunca pode deixar de plantar novas sementes. Se a gente não plantar novas sementes, nós não vamos ter novas árvores e não vamos ter novos frutos produzindo. E a gente, para qualquer fazendeiro, né? A gente sempre usa essa analogia dos fazendeiros. Qualquer fazendeiro que queira aumentar a sua produção, ele faz o quê? Ele compra mais um pedacinho de chão, ele planta mais sementes, ele cuida dessas sementes para então colher mais frutos. E assim é nós também, pessoal. Nós não podemos deixar as nossas fontes secar. Nós não podemos deixar as nossas árvores secar. Ela tem um processo, né? Ela vai dar frutos e aí ela vai ter que germinar de novo para dar fruto de novo. E nós temos que sempre deixar o nosso funilzinho cheio.
Exatamente. Eu gosto de falar que tudo na nossa vida pode se caracterizar como um funil, né? O que é o funil? O funil ele é um montante de ação, de processo que chega a um resultado. Então, ação, processos e o resultado que nós queremos. O problema é que muitas vezes a gente acaba focando no processo, a gente esquece da ação, a gente acaba focando só no objetivo e tem muitos processos ali. Então, tudo podemos caracterizar como um funil. Estou fazendo aqui com a mão, porque no Instagram não tem como a gente botar a imagem aqui, né? Mas, assim, é importantíssimo, galera, que vocês entendam o que é um funil de vendas. Na área comercial, dentro do nosso escritório de apresentação, eu gosto muito de caracterizar o funil de prospecção, funil de proposta, né? Dá para a gente caracterizar até funil de conseguir uma nova representada. Mas hoje a gente vai se ater ao funil de prospecção, que é essa fórmula que a gente fala, né? O processo de uma prospecção, do funil da prospecção, eu vou ler para vocês aqui. Então, primeiro começa com as ligações, com a prospecção, que é falar com a maior quantidade de pessoas possíveis, né? O mercado fala muito de cold call, né? Chamadas frias, né? Pode falar, amor. Desculpa, pessoal, vou pedir desculpa para vocês. Vocês sabem que nós somos casados e nós temos 3 filhos. E tem uma das minhas filhas precisando de mim. Eu vou pedir um minutinho, eu já volto. O Iago vai continuar e eu volto em 1 minuto, tá? Só um segundo. Tranquilo. Mas assim, galera, nas ligações é o topo do nosso funil. Depois os processos é que contato por intermediários, nome do comprador contatado, necessidade recebida e envio da proposta. Isso é um processo que a gente vai discutir um pouquinho etapa por etapa aqui, tá, galera? Prospecção, é interessante que às vezes a gente fala tanto sobre prospecção que a gente nunca pesquisou o que é a palavra prospecção. Vocês já realmente pesquisaram no Google o que significa a palavra prospecção? Né? Eu pesquisei hoje, ela vem do latim chamado prospectione, não sei se eu falei certo essa palavra aí, mas ela vem num significado de ação de prospectar, ou melhor, de pesquisar, galera. Ele é um termo, né, da parte da geologia, que é usado em descrever métodos usados ao descobrir filões e jazidas de minas, né? E olha que interessante, é bem interessante, galera, até é importante vocês notarem o que é a prospecção. A prospecção serve para localizar reservas de substâncias valiosas para o ser humano. Que interessante, galera, né? A própria palavra prospectar, prospecção, ela já fala o quanto essa chave é valiosa para o nosso sucesso, né? Que ela é valiosa para o ser humano. Ela é valiosa para o nosso sucesso, o sucesso da nossa empresa, do nosso escritório de representação. Não podemos tirar o foco, a visão de prospectar. É muito fácil, galera. Aquele bichinho que está no lado aqui, ó, aquele carinha do lado que fala, para de prospectar, é comum. Eu já passei por isso, eu sei como que é. Eu sei como que é difícil sentar na mesa, né? E eu sei, galera, mas nós precisamos focar nisso. Faz parte essencial da nossa fórmula do sucesso prospectar. Igual falou aqui em Segredos da Mente Milionária, Harvey Aker, ele falou assim, pessoas pobres escolhem o imediato, pessoas ricas escolhem o equilíbrio. Tudo na nossa vida não é feito de equilíbrio, galera. Nosso dia a dia é feito de equilíbrio. Nosso trabalho é feito de equilíbrio. Nossa saúde é feita do equilíbrio do que a gente se alimenta. Nossa vida pessoal, ela é assim. Nosso relacionamento com o nosso cônjuge é feito de equilíbrio de muitas ações de relacionamento. E não é o contrário dos nossos negócios. Equilíbrio em prospectar, fazer propostas, né? Relacionamento com os clientes, fazer visita. Tudo é um equilíbrio, né? Dá para se caracterizar o vendedor, o representante, como aquele cara lá, o equilibrista de pratos, né? Tá todo dia ali, ó. Ele vai lá, né? Trabalha no prato da frente, depois vai no outro, atrás. É assim o nosso dia a dia. E precisa ser assim. Senão, um dos nossos pontos, dos nossos alicerces, cai, vai por água abaixo e explode nossos resultados. Né? Falar alguma coisa, amor? Sim, uma das coisas assim que eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade, nós já tivemos aqui alguns parceiros, excelente, baita, sabe aquele centroavante lá que tu toca a bola, ele faz gol,
excelente, sabe, na hora de fechar, mas tinha uma dificuldade imensa na hora de prospectar. Então ele começou, essas pessoas começam tendo um bom resultado, como o Iago falou, e depois vai diminuindo, porque eles não fazem essa prospecção. Então, apesar de sim ser difícil colocar a prospecção no nosso dia a dia, se nós tratarmos ela como um hábito, né? A gente vai sim ter muitos bons resultados, mas a gente precisa incluir ela no nosso hábito. Eu sempre vou falar, já me ouviram falando e eu vou voltar sempre a falar para vocês que nós, como representantes, como empresários, donos do nosso negócio, nós precisamos ser estrategistas. A prospecção, ela faz parte de uma estratégia de negócio para nós alcançarmos resultados excelentes. Sem ela, nós não temos resultados excelentes. Nós vamos ter resultados de medíocres a ruins. Então, é uma estratégia, tem que ser planejada e tem que ser executada com amor. Pensem que a prospecção, apesar de ter muitas pessoas que não gostam, eu sei que tem muitas pessoas que gostam também. Eu sou uma que eu adoro pegar o telefone, ligar e falar com a pessoa, mas é muito de perfil. Só que nós precisamos ter em mente que, se nós queremos resultados excelentes, nós precisamos fazer uma prospecção excelente. Usem como uma estratégia de negócio, pessoal. É uma estratégia, é uma fórmula. O Iago vai falar daqui a pouco sobre as leis das médias, como que essa fórmula faz milagres no nosso negócio. E por incrível que pareça, eu falo por mim. Quando eu procuro e busco um preposto, um dos pontos principais que eu vejo se a pessoa é boa, principalmente, em falar no telefone, né? Isso é comum, galera. Muitas vezes, quando a gente quer um parceiro novo, um preposto, eu particularmente, eu pergunto, ó, tem algumas características que eu não posso descartar. Tu tem medo de falar com o cliente? Tem problema em ficar o dia inteiro falando no telefone? Não, não tem. Beleza, eu vou gravar isso e vou te mostrar quando eu estiver nas baixas nas prospecções. Porque é a constância, como eu falei antes, né? As pessoas ricas escolhem o equilíbrio e constância. A gente precisa ser constante. Não adianta a gente ser constante por uma semana, 2 semanas e depois parar. É a constância sempre, galera. Senão nossos resultados vão declinar. Prospectar é um trabalho duro, faz parte, é duro, é dureza mesmo, né? Emocionante ao mesmo tempo. Eu falo para mim mesmo, quando eu fico muito tempo sem prospectar, parece que a minha energia ela vai caindo. Já aconteceu isso com vocês? Vocês já se depararam com isso? Pai, eu tô meio desanimado. Já fizeram o teste de pegar o telefone e ligar pelo menos para umas 20 pessoas naquele dia? Façam isso. Se você está desanimado, a cura para o desânimo é fazer prospecção, né? Se alguém não ficar bem depois de fazer prospecção, fala comigo, né? Fala, Iargo, tu mentiu para mim. Mas eu garanto para você, né? Se você realmente está desanimado, liga para cliente, fala com o cliente, tá? Que você vai melhorar muito o seu ânimo, você vai melhorar muito a sua energia. Faz parte, galera. É um ciclo de trabalho, um ciclo de energia, né? Tem uma regra. Por incrível que pareça, eu gosto de falar assim, ó, na rua, né? Se a gente quebra uma lei, a gente passa no sinal vermelho, né? A gente pode sofrer uma multa, a maior parte das vezes, sofrer um acidente. E nossa vida comercial, nos nossos negócios, não é diferente. Existem regras e leis, tá? Eu vou ler aqui a regra dos 30 dias, que é muito importante, galera, tá? A regra dos 30 dias, ela afirma que a prospecção que você fez, né, que você faz no período durante 30 dias, você vai colher resultado dela 90 dias na frente. Então, prospectar durante 30 dias, anotem isso, você vai colher até 90 dias o resultado. Então, se tu plantar hoje, tu vai começar a colher daqui 90 dias. E Argo, mas isso aí, 90 dias é muito tempo, né? Em nenhum momento eu falei aqui, eu e a Camila, vocês vão ouvir da gente que fazer prospecção é fácil, mas é uma fórmula para o sucesso. Assim como qualquer fórmula para o sucesso, se a gente colocar em prática, a gente tem resultado. Então, prospecção não tem mistério. Começou a fazer prospecção de uma forma constante, 90 dias, tu vai começar a ter sucesso. Mas é uma lei. Se você não fizer, tem um resultado, né? É uma regra universal e simples. Perca um dia de prospecção e suas consequências vão aparecer em algum momento nos 90 dias, né? Perca uma semana e você vai sentir a perda na sua comissão no final do mês,
perca o mês inteiro e vai afundar seu funil de vendas. Né? Sofrer uma queda e vai acordar desesperado 90 dias depois. Né? Por incrível que pareça, quanto menos prospecção a gente fizer diariamente, menos vontade a gente vai ter de fazer prospecção, menos resultado a gente vai ter, mais reclamações vão começar a vir a ter, porque nossos resultados. E nós, como seres humanos, temos uma memória muito curta, né? E a gente vai começar a culpar outras pessoas. Culpa do gerente, culpa da Camila, culpa do João. Ah, não, tá faltando produto. Ah, não, o mercado tá oscilando, né? Ah, tá difícil mesmo, é normal. Ah, não, é dezembro, é janeiro, isso faz parte. Não, já escutou alguma vez isso, amor? Nossa, muito, né? Geralmente a gente procura tirar a culpa de nós, porque é mais fácil, obviamente, culpar outras pessoas. Mas isso é uma característica que é negativa, é uma característica de escassez. Nós que queremos crescer, aumentar os nossos resultados, fazer o nosso negócio crescer, nós precisamos ter pensamentos e atitudes de abundância, pessoal, abundância. Pensem na prospecção como assim, ó, um monte. Hoje o post que nós fizemos foi justamente isso. Você coloca um pouquinho de moeda num lado, tu tem que pagar o preço, e do outro lado tu vai colher um potão cheio de moedas. Isso é abundância. Nós, como empreendedores, nós precisamos ter essa visão, essa energia da abundância, né? Então, é sentar e prospectar. Não tem outro jeito. Ah, é difícil, é chato, mas eu não gosto. Pessoal, não prospectou, teu negócio vai afundar, as tuas vendas vão diminuir e o teu resultado vai acabar. Nós precisamos fazer as nossas plantações germinarem aonde der, aonde a gente tiver mão para colocar. Enche de semente teu funil, cuida de cada uma delas, sabe? Tu vai colher, em algum momento tu vai colher. E se nós pensarmos assim, ah, mas só daqui 90 dias, vamos pensar assim, ó, que hoje até 90 dias, amanhã até 90 dias, depois de amanhã até 90 dias. Tu vai sempre estar renovando. É 90 dias para frente, mas o que ficou para trás não ficou para trás. Tu vai colher o que tu plantou 90 dias atrás, tu vai colher hoje. Então não para, não para, né? Tu vai plantar, vai colher, vai plantar, vai colher, vai plantar, vai colher. Mas se tu parar, vai chegar lá na frente, tu não vai ter o que colher, não vai ter frutos, né? Então, bora botar energia positiva, bora pensamentos de abundância e prospectar. Muitas vezes o representante ele quer começar a representada fazendo mais difícil, né? Já quer começar fechando as propostas, mas é um processo. Né? Prospecção é um processo. Teu sucesso é um processo da soma de cada um dos fatores, dos teus esforços diários, semanal, mensal, né? Para chegar no sucesso, para alcançar tuas metas. O problema é que as pessoas elas não querem fazer o necessário e querem resultado. Como fala, né? Comece fazendo o necessário, depois o possível e de repente você estará fazendo o impossível. Faz parte da matemática diária dos resultados. Né? Comece fazendo a tua parte. Né? Se tu não estiver fazendo a tua parte, tu não vai colher os frutos. Né? E outra coisa importante, galera, que é fato. Né? Falta de ação produz dúvida e medo. Anotem, escrevam isso. Falta de ação produz, né, dúvida e medo. Ah, não, eu acho que essa representada não dá certo. Pá, eu acho que eu devia ter continuado na carteira assinada lá. Ah, eu acho que eu deveria realmente... Eu fiz a escolha errada. Né? Mas só um pouquinho. Né? Às vezes eu falo com muitos representantes, eles falam, Yargo, tá ruim aqui, cara. Eu não sei, eu faço tudo aqui. Tá, mas vamos lá, vamos ver aqui, ó. Quantas prospecções tu fez hoje? Ah, eu fiz 2. Né? Tá, vamos lá. Quantas propostas tu fez? Ah, não fiz nenhuma. Né? Galera, tudo é um funil. Né? Então, a falta de ação produz dúvida e medo. Ação produz confiança e coragem. Né? Se quer vencer o medo, não fique sentado em casa pensando nele. Saia ou pegue o telefone e vai se ocupar fazendo prospecção, vai visitar cliente. Tá, galera? Muitas vezes nós, como representantes comerciais, aí que é um ponto bem importante, galera. A gente tem um paradigma. Tá? Esse paradigma é, eu preciso pegar
minha pastinha todo dia, né? Vou caracterizar aqui a pastinha e meu caderno. Meus catálogos e ir para a rua. Eu preciso visitar 2 clientes de manhã e 3 clientes de tarde, porque senão não vai dar certo. Tá? É importantíssimo, galera, sim, não estou dizendo que não, fazer visita. Porém, a prospecção também faz parte. E o volume de contatos é muito maior na prospecção. Se organize, tá? Uma parte da constância é prospecção, depois as visitas. As visitas fazem parte do funil de fechamento dos pedidos de vocês e da ativação e da constância de manter os seus clientes ativos. Tá? Mas tomem cuidado em acharem que vocês só podem fazer o trabalho de representante comercial saindo para a rua e visitar seus clientes. Não é só isso, galera. Eu sei como que é custoso ir para a rua todo dia, visitar cliente. Coloque um processo anterior a isso, alguns processos, né, de prospecção. Mantenham a prospecção, tá? Não percam tempo, muitas vezes, indo e visitando um cliente que não tem necessidade. Eu sei que muitas vezes os gerentes, né, muitos diretores das empresas que a gente representa nos cobram constância de visita nas empresas que nós representamos, tá? Mas isso é um paradigma, precisamos quebrar, tá? Por isso que a gente precisa investir em imagens, em material de divulgação, tudo é processo. Tudo é processo. Tá? Não estou dizendo, vamos lá, mais uma vez, pessoal, não entenda errado. Tá? Vocês precisam sim fazer visita. Porém, o volume de prospecção precisa ser muito maior. Precisa ter uma meta alta de prospecção. Não me venham que vocês estão fazendo 2 ou 3 prospecções por dia. Isso não pode acontecer, galera. Tá? Tem uma média que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá? Lá no início, quando o Iago começou, uma das pastas que ele tinha era de cosméticos, era uma fábrica de cosméticos. E o gerente, ele exigia que ele fosse lá, pegasse o carro, fosse visitar clientes. Então, só que a gente morava numa cidade, a fábrica ficava em outra cidade na época, nós não tínhamos carro, então ele tinha que pegar o ônibus, ir até a fábrica, pegar o carro da fábrica, da empresa e sair visitar. Nisso ele praticamente perdeu, né, perrengue, né? Só que daí o que aconteceu? Ele começou a pensar, mas eu preciso arranjar uma outra forma. Às vezes eu vou visitar o cliente, eu perco a visita, o cara não tá lá, ele não quer me atender, ou enfim, isso lá, né? anos atrás não tinha WhatsApp, mal tinha um computador ali para passar os pedidos, né? Nada disso. E aí, o que o Iago fez? Um certo dia, ele falou, não, eu vou sentar aqui e vou prospectar. Ele começou a ligar para os clientes. A ligar antes, ó, o seguinte, fulano, tal, falou, prospectou. E ele começou a fazer as visitas marcadinha. Nossa, isso assim, ó, triplicou os nossos resultados, pessoal. Não deixou de fazer visita, fez prospecção, aumentou a carteira de clientes, aumentou a entrada no funil e o resultado foi espetacular. Inclusive, o gerente da fábrica depois, o que tu tá fazendo, né? O que tu tá fazendo de diferente? Ele falou, eu não tô indo visitar sem necessidade. Então, a gente precisa ir visitar quando é cartinha marcada, não esse cara que eu tenho que visitar. É importantíssimo nós fazermos visitas de relacionamento, visita para fechamento, mas é muito mais importante, antes da visita, a gente prospectar. Exatamente. Tá sendo? Deu? Travou tá aqui a sem internet. áudio. Voltou. Agora foi. Voltou. Deu? Desculpa aí. Então, esse paradigma precisa ser quebrado, galera. Tá? Não percam tempo visitando o cliente sem necessidade. Eu falo para vocês, já ouvi de muitos clientes, né? Pô, às vezes me aparecem 5 representantes aqui, eu tenho que atender. Às vezes o próprio cliente, o comprador, não tem tempo para receber toda hora pessoas lá para fazer visita. Então, precisamos ser certeiro, tá? E prospecção faz parte do processo da gente ser certeiro, né? É mirar, tirar e gol, tá, galera? Então, tenha o controle de cada etapa dos seus funis e analise os seus números. Né? A gente precisa ser organizado, precisamos ser analistas. Né? Um dos presidentes dos Estados Unidos, Calvin Coolidge, eu acho que é assim que se pronuncia, ele falou assim, a única diferença entre uma multidão e um exército treinado é a organização. Pessoal, precisamos ser organizados. Isso faz parte do nosso trabalho.
representante que não é organizado perde dinheiro, perde cliente, né? Fica desanimado, perde energia e depois não sabe o que está acontecendo. É porque ele está desorganizado. É essencial a nossa organização diária. A gente precisa ter o controle dos nossos números, tá? Então, galera, praticamente tudo tem uma fórmula para destravar, né? E a gente vem dando vários toques aqui. É importantíssimo que vocês venham anotando. Por mais que muitas vezes vocês já saibam a importância de fazer uma prospecção. Mas foi assim com a gente aqui, tá? Quando a gente contrata prepostos, falando agora em gerenciar equipe, é importantíssimo vocês gerenciarem e vocês conseguirem mensurar os indicadores de performance da equipe de vocês. E um desses indicadores é a prospecção. E sim, galera, tem muito preposto que a gente contrata que eles não querem prospectar. Eles acham que não tem necessidade, tá? Então, vocês vão precisar ser bem duros, precisam ser bem rígidos com relação a isso. Ah, Iago, mas eu não posso cobrar. Pessoal, números, o acrescentar informações no CRM, em planilhas, é essencial para qualquer profissional. Se vocês estão sentindo que esse preposto não está dando valor aos clientes de vocês, não está fazendo prospecção, infelizmente vocês precisam cortar esse preposto. E vocês vão ter que ir atrás de alguma pessoa que está disposta a pagar o preço, a realmente ativar a chave e da fórmula, que uma das etapas é a prospecção. Não adianta, galera. Quem não está disposto a pagar o preço vai ficar sem receber, vai ficar sem o resultado, né? Então é importantíssimo a gente estar sempre analisando como pessoa, se nós trabalhamos sozinhos ou também como equipe. É importante a gente, como gestor, a gente analisar e ter aonde ver esses números. É muito importante, galera. Tá? Vamos analisar mais alguns dados falando sobre métricas, tá? E lei das médias. Tem um livro, eu vou mostrar ele aqui, ó, que eu já até falei para vocês aqui, ó. Não vai aparecer aqui, tá ao contrário, mas se chama Prospecção Fanática. Eu vou ler uma parte dele aqui, que ele fala sobre o processo de cada etapa do funil e o tempo. Eu, particularmente, já fiz um teste, já analisei o meu funil de vendas, o meu CRM, e eu constatei que de um cliente frio, totalmente frio, que nunca me ouviu falar de mim, até um fechamento, para mim, demorou na faixa de 30 a 45 dias. De acompanhamento constante, de ligações, conseguindo o nome do cliente, do comprador. Para mim, demorou esse tempo. Mas ele fala algumas médias aqui de dias de fechamento, que é bem importante, galera. Depois eu posso compartilhar para vocês aqui nos stories. Ele falou assim, ó, fontes indicam que é preciso, em média, tá, de 20 a 50 contatos para atrair um cliente potencial frio. Aquele cara assim, ó, que nunca ouviu falar de ti, tá? Que não conhece você nem a sua marca. De 20 a 50 contatos. Tá? De 1 a 3 contatos para recuperar um cliente inativo. De 1 a 3 para recuperar. De 1 a 5 contatos para atrair um cliente potencial que está na janela de compras e que tem familiaridade com você e sua marca. Isso mesmo, galera. Às vezes você está investindo em marketing, você está aparecendo lá nas redes sociais, você está naquele grupo que ele também está, né? Mas então ele constata aqui que você precisa de 1 a 5 contatos para fechar algum negócio com esse cliente, né? Tendo o contato certeiro de quem faz a compra. É muito mais fácil, nos colocamos como compradores, né? É muito mais fácil nós comprarmos de alguém que a gente tem familiaridade, que a gente tem uma certa segurança, né? Do que alguém que eu nunca vi na vida. Então é importantíssimo esse contato, se familiarizar com o cliente e ele com a gente também. Exatamente. Então ele fala aqui também, ó, de 5 a 12 contatos para ter um retorno de uma ligação interna quente. Então, galera, vamos lá no início, lá de 20 a 50 contatos para atrair um cliente frio, tá? Se a gente sabe, vamos colocar lá, eu tenho um segredo, e esse segredo estou contando para vocês que a gente sabe que não é segredo, que você, contatando uma pessoa em torno de 20 a 50 vezes, tá? De ligar, de perguntar como é que ele está, fazer aquele acompanhamento constante, você fecha em 20 a 50 contatos? Por que muitas vezes a gente não cumpre essa manha? Lá na minha terra, lá no sul, a gente fala de manha, né? Colocar uma fórmula lá no videogame destrava, né? Se a gente sabe que a gente demora de 20 a 50 contatos, por que muitas vezes a gente desiste antes? Por que a gente pensa que com a gente vai ser diferente? Não, galera, não vai ser diferente. Tem um processo, tem uma lei, tá? É uma lei. Essa lei fala que se você fizer de 3
a 50 contatos, você vai fechar. Né? A gente sabe que para você receber um sim, tem um número de nãos para te receber antes disso. Mas é mensurável. O que não pode acontecer é a gente desistir antes, quando a gente está quase lá fechando com o cliente. Estou errado? Falem aqui para mim se eu estou errado, galera. Nem um pouquinho, né? Às vezes a gente desiste no último momento, né? Às vezes a gente está ali, esses dias a gente colocou também uma postagem falando sobre isso, né? Que a gente tem que ter aquele desejo de alma mesmo e até o fim. Se você não chegou lá, é porque você ainda não fez o suficiente, falta mais um pouquinho, vai, continua, tá pertinho, né? Só para quando tu conseguir, né? Agarra ele, põe ele no teu funil, termina lá, põe ele no funil e faz ele sair lá pelo buraquinho vai ser o teu cliente. Faz o melhor, dá o melhor de si, compreende ele, resolve o problema dele, tenta mostrar para ele que tu tem a melhor solução, sabe? Tu tá ali para ajudar ele, faz todo o diferencial. Exatamente, o sim é questão de tempo. Galera, tem 3 coisas, tá, que travam um representante comercial. Tá? Eu vou falar aqui que é a procrastinação. Ah, não, tá tranquilo. Né? Lembra do Matheus lá da bomba, lá que o cara abraçou a bomba e explodiu? Né? Ah, não, tá tranquilo. Tem um monte de proposta. Né? Não preciso fazer, Amanhã não eu precisa fazer faço. agora. Amanhã eu faço, tá tranquilo. Tá? Tem o cara que é perfeccionista. O cara é perfeccionista. Até enrola aqui, né? O cara, ele é aquele cara assim, ó. Né? Eu falo cara, mas tem muitas mulheres aqui entre a gente, né? É aquela pessoa, aquele representante que senta na mesa, né? Eu vou fazer prospecção hoje. Ele tá desde ontem já colocando isso na cabeça dele, né? Ele pega a canetinha. Não, a caneta tem que estar no lado esquerdo. O mouse aqui. Né? Dá uma polida no mouse. Não, eu tenho que fazer prospecção. Não, mas o caderno tá assim. Não, eu preciso estudar mais um pouquinho aqui do cliente. Né? E nunca faz, vai deixando. Quando vem, vai fazer prospecção 3 horas da tarde. Né? Faz uma prospecção, 2, recebe um não, 2 não. Ah, não. Né? Vou fazer essas Deu. propostas aqui que apareceu aqui. Né? E desiste. O perfeccionista é esse cara. E tem aquele cara paralisado. Né? É aquele cara que, né, eu vou fazer prospecção hoje. Ele pega o telefone, hoje eu vou fazer. Não, tem erro. Separou a lista ali, ele pega o telefone, ele fica olhando para a tela, fica olhando para o além, sei lá onde, né? Terra do nunca. Daí vai abrir o WhatsApp, daí abre o Instagram, daí passa 1 hora, 2 horas. E galera, sim, o tempo passa muito rápido. 12 horas do dia passa muito rápido. A semana passou muito rápido. E esse cara travado, o representante paralisado, não fez nenhuma prospecção. Ou melhor, ou pior, né? Fez meia dúzia de prospecção e não chegou e não alcançou o nível, né, para destravar aquele pedido. Né? Porque tem uma lei, né? E esse nível a gente precisa alcançar para cair a moedinha que é o pedido fechado, tá, galera? Então a gente tem que tomar cuidado com essas 3 coisas: a procrastinação, o perfeccionismo e a paralisação. Não podemos ter isso na nossa vida. Mas muitas vezes a gente tem, galera. Eu tenho às vezes isso aqui, mas é importantíssimo a gente estar sentado e estar constantemente nos avaliando, analisando como é que nós estamos. Quantas propostas eu fiz hoje? Né? Quantas prospecções eu fiz hoje? Constantemente precisamos analisar. Representante, ele precisa ser analista. É o cara que está todo momento se analisando. Como é que tá? Como é que eu estou agora? Como é que foi minha manhã? Como é que foi minha tarde? Não, amanhã eu preciso fazer tantas prospecções a mais. E precisamos nos policiando. Não deixe a peteca cair. Não deixe seus resultados caírem. Se está caindo é por algum motivo. Está com algum furo aí, galera. Tá? Aproveite as horas úteis para prospectar. Tá? Às vezes a gente fala com representantes e esses representantes eles falam assim: não, eu estou deixando para prospectar no final da tarde, porque eu estou mais tranquilo. Não, galera, não é assim que funciona. Tá? Vocês precisam analisar como que é os clientes de vocês. Como que é os clientes de vocês. Que horas vocês mais pegam o cliente de vocês? É às 6 horas da tarde? 5 horas da tarde? No meu ramo de provedor de internet, o meu cliente muitas vezes sai do almoço, vai fazer banco, depois não pego mais ele. Então, minha hora útil de prospecção é das 8 horas da manhã ao meio-dia. São horas de ouro. Escrevam aí qual que é a hora de ouro de prospecção de você. E você não pode não pode deixar de fazer prospecção naquela hora.
Não adianta, se os seus clientes vão te atender o telefone das 8 ao meio-dia, não adianta tu ligar às 3 horas. Se você vai estar fazendo por número. Mas se você sabe que ele vai te atender das 8 ao meio-dia e vai fazer às 3, não faz prospecção. Você está errado. Precisa analisar os clientes. Não é o tempo de vocês, é o tempo do cliente, tá? Que ele vai falar com você. É estratégia, né? Planejamento. De novo, vou falar, a gente precisa planejar o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, para nós alcançarmos o resultado que a gente quer. Se você tem propostas para fazer pela manhã, pede para o teu cliente, até o final da tarde eu te passo, faz a tua prospecção de manhã e no nosso caso, né, que os nossos clientes estão pela manhã na empresa, então faz as prospecções de manhã, para te falar com o cliente, e à tarde você sempre coloca suas propostas em dias, porque à tarde para nós não é produtivo. Então nós temos que tomar cuidado com uma coisa que nos engana muito. A gente às vezes acha que está produzindo, mas a gente está só ocupado. A gente está ali se ocupando, fazendo prospecção que não tem pé nem cabeça, porque o cliente não vai estar lá, não vai ser produtivo. Então a gente precisa usar as nossas horas, o nosso dia, o nosso tempo de forma produtiva. Então, cuidado, galera, novamente. Cuidado para não estar se ocupando em vez de ser produtivo. Se planejem. Usem as ferramentas que tu tem ao seu favor para crescer o teu negócio, para fazer os teus resultados multiplicar ao teu favor, não contra você, né? Se teu cliente está de manhã, prospecta de manhã, de tarde, você faz suas propostas, beleza? Exatamente. Tem aquele ditado, né? Time is money, né? Que tempo é dinheiro, né? Tempo é vida, galera. Tempo é a vida de vocês. Que vocês estão deixando muitas vezes de... Se não, você não está trabalhando, você está deixando de ficar com alguém, algum ente querido, de um filho, né? De outros compromissos. Mas você precisa realmente sentar e ter as horas úteis de vocês. É muito comum nós somos autônomos. O representante comercial é autônomo. Ele não precisa bater cartãozinho de horário, tudo. Então, depende da gente. Se você não está fazendo a sua parte, você está perdendo tempo, dinheiro, dinheiro. Né? Então, tome cuidado para isso não acontecer. Tem algumas coisas que é fato, galera. O processo da prospecção. O processo da prospecção, né, o prospectar, quando a gente vai ligar para uma empresa, é muito importante a gente pesquisar por essa empresa. A gente saber para quem a gente está ligando. Muitas vezes a gente pode usar 1 hora do nosso dia para pesquisa, né? Pesquisar as empresas, fazer nossa lista de prospecção, né? O que eles trabalham, quais as regiões, isso é importantíssimo. Hoje em dia, galera, né, a gente é muito abençoado, a gente tem que crescer todo dia pelo Google, né, por muitas ferramentas, pelo LinkedIn, muitas ferramentas que nós podemos buscar por possíveis compradores. Isso é uma bênção, galera. Então a gente precisa se preparar para fazer uma prospecção. E é fato, galera. A maior parte das vezes que a gente vai fazer uma prospecção, a gente precisa entender. É de praxe, galera. Dentro das empresas existem barreiras. Né? Eu chamo essas barreiras, que muitas vezes são secretárias, né, que atendimentos, que são os intermediários. É fato. 90% das vezes que nós vamos fazer uma ligação fria, nós vamos dar de cara com o intermediário. E eu uso algumas técnicas que me ajudam. E antes disso, é importantíssimo a gente entender que é normal eu fazer uma ligação e esse intermediário falar, não, então faz o seguinte, passa um e-mail. Né? Não acontece isso com vocês? Né? Passa um e-mail. Então, vamos entender um pouquinho sobre esse intermediário. E o que eu faço aqui na hora de fazer a prospecção? Eu sempre falo que é muito importante nós anotarmos o nome dessa pessoa intermediária. Né? Ligou, tudo bem e tal, ela vai se apresentar. Ela falou, boa tarde, aqui é a Joana, o que eu posso te ajudar? Anota o telefone da Joana, galera. É importantíssimo você anotar o nome, desculpa, galera. O nome. Não, né? Anotem o nome da Joana. Né? Intermediário, Joana. Né? E, Joana, tudo bem? Se apresenta de uma forma clara, num tom de voz muito bom. Né? Procure puxar ela para o seu lado e pergunta, Joana, qual que é? Eu trabalho com tal coisa. Aí dentro da empresa, quem que é a pessoa responsável por essa área? A Joana, a maioria das vezes, ela vai falar o nome da pessoa responsável. Muitas vezes eles não sabem, pode acontecer. E ela vai chamar alguém, vai perguntar. Mas a maior parte das vezes a gente dá na barreira do intermediário, né? E a gente vai conseguir o nome da pessoa responsável pela área de compras, que nós estamos ali para ligar.
Então, nosso primeiro contato, nossa primeira prospecção, é normal a gente bater na trave do intermediário, galera. A gente precisa entender isso, a gente não pode ficar desanimado. É normal essa intermediária nos passar o telefone, ou, que é difícil, ou a maioria das vezes e-mail. Isso é normal. E é importante a gente sentar na hora da prospecção e entender isso, porque a maioria dos representantes, eles desanimam quando isso acontece. Galera, faz parte do preço a pagar bater na intermediária. Então, o que vocês fazem? Tá? Se vocês não têm um CRM, se organizem numa planilha de Excel. Essa planilha de Excel, eu gosto de falar que é importante vocês terem o nome da empresa, telefone da empresa, o nome da intermediária da Joana ali, né? O nome do comprador, observações e data do próximo contato. Por que é importante a gente pedir o nome, a gente anotar o nome da intermediária? No próximo contato que você vai agendar para você fazer essa religação, essa reprospecção, né, esse follow-up, você vai ligar e muitas vezes a Joana vai estar ali. Ô, Joana, tudo bem? Como é que você está? O Jairo está por aí? A Joana ela vai escutar aquilo ali, vai botar uma pulga atrás da orelha. Opa, pera aí só um pouquinho. Eu acho que esse cara conhece o Jairo. Vou passar para o Jairo. Né? Muitas vezes acontece isso, galera. Muitas vezes é comum a gente bater no intermediário, mas na próxima ligação, a gente usando as técnicas certas, a gente passa por essa barreira do intermediário. Tá, galera? É importantíssimo a gente entender o preço, mas ao mesmo tempo a gente precisa usar as técnicas certas e a organização certa. Não deixa de anotar todos esses sistemas. Os CRM, existem muitos CRMs, né? Por exemplo, eu uso um CRM aqui, que eu boto a ocorrência ali, nessa chamada fria, ele tem uma agendinha que me diz amanhã ou depois de manhã todos os follow-up que eu preciso fazer. Tá? Mas eu entendo que muitas vezes os representantes não têm condição, que hoje em dia está muito barato o CRM, um outro dia a gente vai falar sobre o CRM aqui no outro papo, né, mano? Mas é importantíssimo a gente ter o controle e os dados dessas prospecções. Tá? É muito importante porque, assim, ó, se você faz a ligação e você não dá andamento àquela prospecção, você está regando um solo sem semente. A gente precisa dar continuidade àquele tempo, aquele tempo, recurso que você disponibilizou para realizar aquela prospecção de primeira. Está usando tempo, está usando recurso, está usando o telefone, né? Então, dá continuidade. É aquilo que o Iago falou. Uma hora o negócio vai acontecer. Faz parte do processo. Liga uma vez, liga a segunda vez. Às vezes não é na segunda vez que você vai conseguir falar com o comprador. Você vai ter que ligar de novo, aí ele vai pedir para mandar e-mail, vai pedir para mandar um catálogo, aí você vai ligar, recebeu o meu catálogo? Né? Então tem que dar essa continuidade. Não joguem esse tempo que vocês já usaram para fazer o primeiro, o segundo contato. Às vezes vocês fazem 10 contatos. A gente, né, faz 10 contatos e depois desiste. Esse cliente não tem jeito. Tem uns caras mesmo, assim, ó, que a gente vai sentir que vai ver que não tem, não é por aqui que vai entrar, vou ter que dar outro jeito. Então você vai tentar entrar de outro jeito. Se não for esse, então segue para o próximo, né? Segue para o próximo cliente. Mas não desperdice o que você já fez ali atrás. Lembre-se, plantou, no máximo 90 dias você vai colher. Não desista antes. Exatamente. Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado também que a gente está usando o tempo do comprador, do cliente. Por isso que é bem importante a gente anotar todas as informações, estudar o cliente e na hora que a gente conseguir chegar na etapa final do funil de prospecção, a gente precisa ser certeiro. Tá? A gente precisa estudar qual que é a dor, qual que é a necessidade daquele cliente, do comprador. Ele vai te atender. E é ali que você realmente precisa ter o seu gingado, precisa ser direto, claro, precisa realmente entender, né? Também escutar esse comprador, as necessidades dele. Então, estude, né? Use alguns recursos, né? Estude o que você vai falar, né? Pratique o que você vai falar, né? Para chegar na hora decisiva, você realmente ser eficaz e usar essas técnicas e ser certeiro, né? E o cliente não ter como fugir. A maior parte das vezes, Pode falar. Não, ganhar o comprador, né? Porque às vezes você tá lá, fez as 10 ligações para conseguir chegar no comprador. Aí você chega no comprador
Pois é, então, não tem nada preparado, não tem um catálogo. E, pô, então tá, me manda aí. Perdeu, né? Perdeu, tu vai ter que Passou o timing. reconquistar ele. Exatamente. Então a gente tem que estar preparado na hora que a gente conseguir falar com o comprador também. Exatamente. Então, a gente tem que entender que tudo é um processo de familiarização, né? É comum a gente estar chegando, fazendo uma chamada fria, o cliente, o comprador, não está nem aí para ti, né? Ele está disponibilizando o tempo dele para te ouvir, né? Vocês têm que entender, lembra que a gente falou sobre aquela média de 20 a 50 contatos? Então tá, fique tranquilo. Tá? Vai ter outras ligações, provavelmente na primeira ligação ele vai passar o e-mail dele. Eu gosto muito de não sair da primeira ligação sem o WhatsApp do cliente, que hoje em dia é uma ferramenta muito eficaz, porém não pode ser a única técnica que nós temos para abordar os clientes, né? Então é importantíssimo. Então o processo, né, como ele falou antes, é questão de tempo para a gente conseguir sim, é questão de tempo para a gente fechar um pedido com esse cliente, mas a gente precisa entender e mensurar o tempo e a média para que isso aconteça, para chegar até o pedido, tá? Uma coisa também que... Desculpa, amor. Uma coisa também que a gente não pode deixar de desligar a ligação antes de desligar a ligação com o comprador é deixar bem claro para ele qual o próximo passo. Quando que você vai ligar, se você vai mandar um e-mail, se você vai entrar em contato pelo WhatsApp, quando que você vai entrar em contato com ele, que dia, que hora. Deixa isso bem claro para ele, porque daí você já sai da ligação do contato com o follow-up pronto, né? Não deixa, senão desligar, pois é, então tá. Não, já deixa, não esqueçam disso, pessoal, é essencial. É organização, né? Não adiantou você fazer todo aquele trabalho, toda aquela montagem daquele cenário, depois você falou com o comprador, esquece, ele caiu no meio da tua planilha desorganizada lá e foi só tempo perdido, galera, só tempo perdido, tá? Então, agende um compromisso, busque passar boas informações, ajude os clientes a se familiarizar com vocês, né? Tenha uma boa apresentação do material de divulgação de vocês, né? Para ele entender, ele viu uma cor, esse aqui é o Iargo, né? Esse aqui é da Global 8, né? Ele nem viu o que é, não, é da Global 8, ele vai se familiarizando, ele vai pegando o teu jeito, vai pegando, né? Vocês já foram num shopping e vocês sentiram o cheiro de uma loja, depois vocês passaram na frente de um outro lugar com o cheiro, vocês lembraram daquela loja, vocês vão deixando os clientes familiarizados, e tudo é técnica, tudo é jeitinho para chegar no cliente, tudo é constância. Com relação à constância, galera, a gente precisa mensurar essas ligações, né? Eu sempre gosto de falar da lei das médias. Tudo é uma média. Para a gente conseguir um resultado, a gente passou por um funil de algumas médias. Por exemplo, um funil de prospecção, onde eu fiz 10 prospecções, das 10 prospecções eu consegui 5 nomes, eu consegui um contato da pessoa direta. Né? Para mim conseguir 2 contatos, qual que é a média? 10 para 1. Então eu preciso falar com 20, fazer 20 prospecções, vou conseguir 10 nomes e vou conseguir falar com 2 pessoas. É uma média, galera. É a média da prospecção, média de pedidos. Esse tempo atrás, no início do mês, desculpa, no final do mês passado, eu fiz uma média de fechamento de cada um dos vendedores aqui. Tá? Muitos vendedores eles estavam com uma média de 20% de fechamento, que é o quê? A cada 100 propostas, eles fechavam 20. Né? Iago, mas eu preciso aumentar meu número de pedidos. Né? Então tá, qual que é a tua média? 100 para 1. Né? Então tá. Né? Então você, 100 para 20. Então tá, se você quer fechar 40 pedidos, falar com 200, dobra. Né? É uma média. Não tem como fugir disso, é uma lei. Com o tempo, nós vamos melhorando nossas médias. Com o tempo, a gente vai melhorando algumas técnicas de abordagem, a gente vai melhorando alguns jeitinhos, alguma familiaridade diferente que a gente vai pegando. E essas nossas médias não estão mais 100 para 2, está 100 para 4. Porém, se a gente quer mais, sempre mais, a gente precisa mensurar nisso. Tá? Então, galera, precisa saber qual que é as tuas médias de prospecção para chegar a um contato. Eu falei antes de 20 para 50 contatos para conseguir fechar alguém. Qual que é os seus números? Se você não sabe, é importantíssimo você avaliar. Você realmente chegar no ponto de que, não, se eu fizer 100 prospecções essa semana,
eu vou conseguir X contatos e vou conseguir tantas propostas. Se eu fizer tantas propostas, quantos pedidos eu posso fechar? Tudo é média, tudo é funil, tudo é constância, constância até chegar a um resultado. Né? É muito fácil a gente falar o número de nãos para chegar no sim. Mas qual que é esse número? Qual que é esse número para se chegar no sim? Você precisa saber qual que é esse número. Se você não sabe, para tudo. Você precisa saber, é sua obrigação. Tá, galera? E aí, eu acredito que muitas pessoas devem estar se perguntando, tá, mas como é que eu vou fazer para aumentar, né, o número de prospecção? Se eu tenho que aumentar as propostas para me aumentar os pedidos, eu não consigo fazer tudo sozinho. Então, uma das coisas que eu e o Iago, a gente, lá no início, quando a gente começou a aumentar muito, né, as propostas, que a gente não conseguiu mais dar conta, o que nós fizemos? Investimos no nosso escritório de representação e nós contratamos um back-office. Então, a gente não fazia mais proposta. Nós pegávamos o que o cliente pedia, passava para o back-office, ele realizava as propostas e a gente continuava a realizar o que era mais importante para o nosso escritório, que é prospecção e fechamento. Quanto mais você prospectar, mais chances você vai ter de fechar. Então, aí é que começa a entrar também a questão de nós pensarmos numa estrutura, de nós pensarmos em investir na nossa própria empresa, investir em nós. Nós devemos ser os nossos maiores patrocinadores, os nossos melhores investidores. Então, pensem nisso, galera. Começou a ficar difícil, eu não dou conta de tudo. Investe na empresa, contrata um back office ali para você. Se você não tem condições que ele fique o dia inteiro com você, então contrata o primeiro meio turno. Daqui a pouco já coloca ele em turno inteiro, porque isso vai aumentar os teus ganhos vão aumentar. Tu vai multiplicar teus braços, vai multiplicar teus resultados. Não tem como ser diferente. É uma fórmula, é uma lei. Se tu fizer cumprir essa lei, fazer a fórmula tudo direitinho, tu vai ter resultado. Então, pensem nisso também, que através da prospecção tu pode aumentar a estrutura do teu escritório. Olha, a prospecção digamos que ela é mágica, ela é milagrosa, porque ela pode realizar tudo o que tu quer, né? Através dela que tu vai conseguir aumentar teus resultados, aumentar a estrutura do teu escritório e manter, não só aumentar, mas também manter e multiplicar. Porque às vezes a gente está ali correndo atrás, a gente fez um resultado. Gente, vai chegar um momento que vocês já vão ter um mínimo. Sabe aqueles 90 dias para frente, 90 dias para frente? Tu vai ter um mínimo de proposta já fechado para o mês que vem. E aí o que vier é lucro, é mais, é multiplicação. Então, pensem sempre no mais, né? O pensamento positivo da abundância. Invista em você, invista no seu negócio, certo? É muito bom o nosso trabalho com representação comercial, que a gente pode escalar. Isso que a Camila falou sobre equipe, né? Nossa vida como representantes comerciais, a gente sempre pensou em escalar o nosso negócio. Eu sempre gostei muito de ler sobre empresas grandes. Não adianta, você vai crescer à medida que você escalar o seu negócio. Tá? Nós, como representantes, como escritórios de representação, nós precisamos ter essa visão de escalar. Da mesma forma que a gente escala, a gente precisa investir em alguns setores no nosso escritório de representação. Tá? Então, teve uma época que dentro do nosso escritório de representação, a gente contratou, né? Depois eu acabei indo para outras estratégias, mas no início deu muito certo, na época deu muito certo, que a gente contratou um consultor de novos negócios. Era uma pessoa focada, né? Só fazendo prospecção, esquentava e mandava para os prepostos. Ela esquentava, ela se apresentava como uma consultora de novos negócios. Eu, particularmente, galera, prefiro mulheres que façam esse tipo de ligação, né? Porque eu acho que às vezes a mulher, né, a profissional feminina tem muita abertura, tem aquele jeitinho, não que os homens não tenham, né? Mas às vezes as mulheres são bem determinadas com relação a fazer ligações. E realmente essa consultora, né, quando a gente consultou, não vou lembrar o nome dela, mas deu muito certo. A gente começou a escalar muito o nosso negócio, porque os prepostos, eles começaram a focar no fechamento, na última milha do nosso funil, né?
Daí depois eu vi a necessidade que os propósitos eles tinham que atacar em cada parte do funil e a gente acabou não tendo mais a consultora de novos negócios. Mas muitas vezes pode ser muito bom para você. No seu escritório de apresentação tem um consultor de novos negócios. Colocar alguém especificamente focado em prospecção. Tá? Esse tempo atrás teve uma pessoa que me perguntou aqui, Yargo, você acha legal terceirizar? Tem muitas empresas que estão ali para terceirizar. Uma pessoa de fora que a gente contrata a empresa. Eu, particularmente, acho um custo muito alto. Tá? Então, muitas vezes eu prefiro colocar como dentro do meu escritório de apresentação exclusivamente para mim. Um custo bem menor. Tá? Então, eu queria falar um pouquinho aqui, galera, a respeito também de CRM. Tá? A gente vai fazer um outro papo de representante. Depois vocês podem me chamar lá no direct, né, e me dar se vocês querem que a gente fale sobre CRM. Mas eu quero reafirmar aqui a importância de vocês, representantes, terem o CRM próprio de vocês. Principalmente quando a gente agora está falando sobre prospecção, vocês levantam muitas informações que são valiosas para os escritórios de representação de vocês. E muitas vezes são perdidas essas informações. Informação é igual valor de mercado, galera. Tá? Listas, ela é muito valiosa dentro da empresa de vocês. Essas listas que muitas vezes vocês estão trabalhando, vocês deixam muitas vezes em caderninho anotado e depois se perde esses caderninhos. Não, galera, precisa ser registrado, precisa ser documentado para depois vocês conseguirem usar esses dados, essas informações. Tá, pessoal? Então, quer falar alguma coisa, mano? Sim, eu queria só falar um pouquinho mais da parte motivacional, porque a gente falou bastante de estratégia, a gente falou bastante em ter que fazer, executar, trabalhar, né? E às vezes parece, ai, tem tudo, tem a casa, tem o trabalho, tem a família, né? E parece que a gente fica assim perdido mesmo. Então eu queria falar para vocês que gente, não adianta. Nós temos que olhar para a representação como um negócio para nós, para nossa família. Se a gente conseguir enxergar, mudar esse paradigma de que a representação é apenas um trabalho para a gente e voltar os nossos olhos, nosso coração, dizendo: olha, a representação é o meu negócio, o negócio da minha família, isso vai assim, ó, virar uma chave para vocês. Inacreditável. Foi assim com a gente, foi assim com muitas pessoas que a gente conhece. A gente recebe aqui ó, testemunho todo dia de pessoas que falaram que a representação faz parte da vida, da família deles. Então, essa chave tem que ser virada. E quando a gente vira essa chave e enxerga a representação como nosso negócio, a gente vai fazer tudo o que nós precisamos para fazer o nosso negócio crescer. Então, gente, se a gente não prospecta, é porque a gente não está tendo estratégia, não está tendo planejamento para o nosso negócio, né? Foquem no negócio de vocês. Quando nós não planejamos, a execução ela fica completamente comprometida e o resultado automaticamente fica comprometido também. Então, tudo que nós formos fazer dentro da nossa empresa para nós crescermos, tem que ser planejado, tem que ter uma estratégia e executado com amor, com paixão, tá? Quando os resultados não vêm, pessoal, porque a gente não está prospectando, porque a gente está deixando de fazer algum desses pilares que o Iago comentou, a gente começa a ficar chateado, desanimado, né? E a gente começa a entrar num estado de negatividade. Então, isso não pode acontecer, tá? Então, porque a gente entra numa areia movediça e quanto mais a gente fica trabalhando desorganizado, mais a gente se afunda nessa areia movediça. Então, a gente precisa ter estratégia para sair da areia movediça. Tem como sair, mas tem um jeito certo de sair dessa areia, né? Então, não pode ser desorganizado, tem que ser organizado, tá? Pessoal, enquanto nós não entendermos que nossos resultados dependem única e exclusivamente de nós, a gente não vai conseguir obter resultados. Enquanto a gente não entender que nós precisamos, de forma focada e massiva, com energia massiva, que nós somos responsáveis por nosso crescimento, a gente não vai crescer. Não tem como a gente crescer se nós não fizermos o negócio crescer. Ninguém vai fazer por nós, sabe? Novamente eu vou repetir, seja o seu maior patrocinador,
Seja o cara que acredita mais em você. Eu vou dar certo, eu vou fazer acontecer, sabe? Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade de fazer o nosso negócio crescer. Se aquilo que você está colhendo não é aquilo que você quer colher, então você vai ter que mudar algumas coisas, né? Vamos mudar. Ou a gente está plantando a semente errada, ou a gente está cultivando de forma errada. Né? Para tudo, visualiza o que está errado, o que eu quero colher. Né? Tenha bem claro na mente de vocês o que eu quero colher. E aí, depois que você tiver certeza do que quer colher, você vai ter uma colheita farta. Por quê? Porque existe uma fórmula, gente, existe uma fórmula para que os frutos cresçam, né? Para que a planta floresça e dê frutos. E aí você vai escolher a semente, você vai preparar o solo, você vai plantar, vai regar, vai adubar, vai cuidar dessa sementinha e um dia você vai ter os frutos que você plantou lá 90 dias atrás, né? Então não dá para pular nenhuma dessas etapas. Se você não colocar a semente no solo, você não vai ter. Não adianta você ir lá regar. Se você colocar a semente e não regar, não vai adiantar também, porque a semente não vai germinar. Então, cada etapa do processo é importante, tá? E outra coisa, pessoal, não adianta nós regarmos o solo que não tem semente. Não adianta. Não gaste os recursos de vocês num trabalho que não vai dar o retorno que vocês querem, tá? Foque, planeje, usem estratégia para vocês alcançar aquilo que vocês querem, certo? Não perca o foco da onde vocês querem chegar, né? Quando o foco está bem arrumadinho, tudo fica mais claro. Pensa que quando a gente não sabe o que quer, quando está desfocado, como uma câmera mesmo, fica tudo embaçado, né? Então, vamos focar, porque tudo vai ficar claro para nós e a gente vai conseguir seguir o caminho até o nosso objetivo final, tá? E, Muitas vezes, novamente, a gente... muitas vezes a galera acaba desistindo, né, mano? Porque eles acabam pensando que é a única opção, né? Que só tem aquele terreno para plantar, né? Então, antes de desistir, galera, Exatamente. vamos lá, não desistam. Muitas vezes você está com a representada errada, ou muitas vezes você está colocando todos os seus ovos dentro de uma única cesta. Então, precisamos diversificar, né? Achem outras sementinhas, coloque em outros formatos, enxergue de uma forma diferente. Não se abrace só em uma cesta. Diversifique, visualize seu cliente, né? E consiga entender, peraí, eu consigo agregar o produto X, o produto Y, né? E vai plantando, né? Como que eu consigo uma nova representada? Prospecte para representadas também, tudo é o processo, né? Representados. Tudo é representado. Exatamente. Então, eu queria terminar dizendo para nós que somos empreendedores, nós precisamos ser corajosos, ousados, né? Não tem outro caminho para a gente alcançar o nosso sucesso se a gente não for corajoso, se a gente não for ousado, se a gente não acreditar em nós mesmos, né? A gente precisa assumir o compromisso, gente. O compromisso é todo nosso de fazer o nosso negócio crescer, sabe? Assuma esse compromisso. Então, eu vou fazer o meu negócio crescer e siga em frente, tá? Tu tem tudo que tu quiser, tu pode encontrar, mas tu precisa pagar o preço para chegar lá. Nada vai vir de graça, ninguém vai fazer por você. Então, continue. Se você quer algo, vai até conseguir, pessoal. Não pare antes. Se você ainda não conseguiu, é porque você ainda não fez o suficiente. Dá mais um passo, vai até tu conseguir. O momento que tu conseguir é o momento que tu tá colhendo aquilo que você plantou, que você regou, que você trabalhou. Vai até o final. Não para antes. Às vezes só falta um passinho, né? Então, continua até o fim, tá, galera? Só vai, galera, só vai, tá ali, né? E o que nós queremos passar para vocês aqui no Representante de Sucesso é que nós estamos com vocês, né? Vocês se aproximem da gente, vocês vão ver novidades daqui a algumas semanas e vocês vão se aproximar mais ainda da gente, então vai ser muito bom. Galera, muito obrigado.
Muito obrigado de coração mesmo pela participação de vocês aqui, pelo tempo de vocês aqui. E de coração mesmo, a gente passa isso com toda a energia muito boa, muita abundância para vocês. E realmente essas experiências que nós passamos, né, no decorrer de todos esses anos como representante comercial, que nós tivemos no nosso escritório, né, a gente quer ajudar vocês. Podem contar com a gente, comigo, com a Camila. Nós estamos aqui, a gente prepara cada material. E é muito importante, tá? É imprescindível que vocês curtam todo o material e compartilhem com outras pessoas. Muitas pessoas que não são representantes também é importante eles receberem esse material, porque muitas vezes é uma chavezinha que falta para eles. Esse post, esse vídeo, né, para esse conhecido, esse parente, amigo, né, então é importantíssimo, galera. Obrigado pelo tempo de vocês aqui, tá? E até quinta-feira nós temos o próximo Papo de Representante. Tá, galera? Eu desejo que todos vocês possam virar a chave de vocês, né? E não importa qual momento da tua empresa, da tua representação você esteja, se você está iniciando, se você é médio, se é pequeno, se você é grande. Eu desejo que vocês multipliquem ainda mais, e que só abundância e que vocês trabalhem para vocês, para a família de vocês. Esse é o nosso desejo, por isso que a gente está aqui, né? Para quebrar esse paradigma de que a representação é um trabalho. Não, ele é um negócio para você e para sua família. Muito obrigada por todos vocês que participaram conosco aqui. É uma satisfação imensa para nós estarmos aqui. A gente está aqui, eu estou aqui em casa com as crianças, para cá, às vezes aparece um, chama, mas a gente está aqui fazendo com muito amor e com carinho para vocês. Os nossos filhos, eles falam, mas como é que foi a live? Eles perguntam, eles estão participando ativamente com a gente Isso também. Aí. Tá? Eles perguntam, grande abraço. Mãe, vocês já estão famosos, mãe e pai? Vocês estão famosos? Eles perguntam para nós. Mas a gente espera vocês na quinta-feira. Um grande abraço, uma excelente semana para vocês. E ó, bora planejar, galera. Prospectar para ter resultado bonito. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.